Terminou agora em Wembley, Inglaterra 0, Brasil 1, o jogo de estreia de Dorival Júnior. Mas antes da gente abordar a seleção, vamos falar sobre a Inglaterra, que talvez tenha o campeonato mais competitivo do mundo, o campeonato mais rico do mundo, com jogadores extremamente talentosos, extremamente intensos, mas que na seleção não conseguem mostrar isso. A Inglaterra tem muita dificuldade em dominar o jogo com intensidade, fazendo com que o goleiro adversário trabalhe bastante. São sempre jogos onde a Inglaterra meio que cozinha e consegue um gol, uma bola parada, um gol sem querer. Foi assim numa Copa do Mundo, com vários gols de pênalti do Kane, foi assim na Eurocopa. É um time que vai avançando no mata-mata das competições, muito aos trancos e barrancos. O que é justo, porém, com o elenco que a seleção tem, era para ter sido muito melhor, era para fazer muito melhor. Era para pelo menos essa geração ter um título nas contas. E talvez o Southgate, nessa última década, destrua esse sonho. É o maior responsável pela frustrante seleção inglesa, que mesmo com jogadores brilhantes, não consegue de forma alguma ganhar seu título e mostrar um futebol que a gente assiste todo sábado e domingo na Premier League. Então a gente tem que culpar um pouco o Southgate por isso e talvez ele não sobreviva depois da Eurocopa. Principalmente se não mostrar um futebol convincente. Mesmo se ele for para a semifinal, mesmo se for para a final, se não ganhar o título ou se não mostrar um futebol que dê para o inglês se orgulhar, ele há de ficar pelo caminho. Sobre o Dorival Júnior na seleção, a gente vai ver jogos muito interessantes com o comando dele. O Dorival é um treinador que, quando enfrenta um time agressivo, prefere esperar, prefere ficar atrás e jogar no contra-ataque. E quando enfrenta um time menor, um time tecnicamente inferior, gosta de executar uma posse de bola, quase que às vezes enfadonha, mas que leva à vitória em algum momento. Então serão jogos diferentes no Dorival, quando enfrenta a Inglaterra, quando enfrenta a Espanha, do que quando enfrenta, por exemplo, o Chile e o Paraguai. A gente vai ver uma seleção um pouco mudando de tática e de técnica nesses jogos mais difíceis do ponto de vista de talento do adversário. Mas o Dorival começou o jogo de hoje com Fabrício, Bruno e Beraldo, dois zagueiros que não tinham jogado pela seleção. O Beraldo, mais conhecido lá fora, né, porque já jogou no PSG, e o Fabrício Bruno, um desconhecido na Europa. E acho que o cartão de visita foi muito bom. O Fabrício segurou muito bem a seleção inglesa, é um jogador muito seguro. Ele parece ser lento, né, porque ele é forte, ele é alto, é um jogador muito veloz. Ele com o Beraldo fez uma dupla muito boa. Mas eu acho que o futuro da seleção passa muito pelo meio de campo, com o João Gomes, com o Bruno Guimarães e com o Lucas Paquetá. Falar que essa seleção não tem talento, depois de citar desses três jogadores, é um absurdo enorme. São três jogadores impressionantes, muito talentosos, muito intensos e que vão mostrar um futebol muito importante para clubes muito grandes no futuro. Acho que a próxima janela de transferência, esses três jogadores vão custar muito caro para alguns times por aí. Mas acho difícil os três ficarem no Newcastle, no West Ham e no Wolverhampton. Eles devem ir para alguns times maiores porque eles merecem isso. Eles têm grandeza para isso. Então eu acho que o Dorival tem que imitar um pouco alguns treinadores de seleção, que mantém alguns jogadores mesmo em fases ruins no time. Porque o Brasil precisa hoje de um conhecimento um do outro, do time se encaixar, fazer o time rodar bem. Porque o Vinícius Júnior, que é um jogador muito talentoso, talvez um dos mais talentosos do mundo hoje, tem dificuldade de jogar na seleção. Muito porque ele não se sente à vontade, taticamente, com os companheiros, diferente do Real Madrid. Então, para o Vinícius executar o melhor futebol, a seleção tem que estar uma máquina muito bem desenvolvida, conhecendo exatamente cada característica de cada jogador. Então, a gente precisa insistir nos mesmos jogadores um tempo, para conseguir fazer essa seleção jogar a bola como a gente espera. Então, alguns jogadores não podem estar nesse time. Eu acho que deles, Lucas Beraldo, o João Gomes, o Bruno Guimarães, o Lucas Paquetá, o Rodrigo e o Vini tem que estar sempre presentes na seleção. Eles têm sempre que jogar, começar jogando, serem titulares, para conseguir esse entrosamento. Mas alguns jogadores está na hora de dar uma descansada da seleção. O Rafinha principalmente. Um jogador muito talentoso, muito rápido, mas tem uma finalização ruim e geralmente executa mal no terço final a jogada. Ou seja, em vez de dar o passe que dera para dar, ele chuta, em vez de chutar, ele cruza, em vez de cruzar, ele chuta. Então é um jogador que entrega muita bola para o adversário, faz muitos turnovers. Então isso não é bom para o nosso futebol. Então acho que está na hora dele sair para entrar Rafinha, o Richarlison, o Endrick, ou algum outro jogador para fazer com que essa seleção jogue mais. Tá?
Na lateral, a gente sabe que a safra é curta, mas o Danilo, que é muito criticado, eu não sei porquê, é um jogador muito inteligente, e o Wendel foi muito bem hoje. Bento seguro, poderia ter saído mais o gol nas bolas aéreas, mas uma ótima partida. De forma geral, o Dorival estreou muito bem na seleção. Vamos ver agora com a Espanha, que perdeu pela Colômbia, mas está jogando com um time misto para reserva. Então acho que vai dar muito mais trabalho para a gente do que deu para os colombianos. Tá? É isso, gente. Se vocês puderem deixar um like, curtir o vídeo, compartilhar, a gente agradece muito. Um beijo para vocês e boa noite.